senhores, vamos iniciar mais um dos nossos projetos sobre vídeos a respeito de limites e derivadas para alunos que precisam ou estão carentes de alguns conteúdos de matemática. Nesse projeto, que pretendemos incluir 8 vídeos, nesse primeiro faremos uma revisão sobre os conjuntos numéricos, intervalos, domínio de função, desigualdades entre inequações. Então, senhores, vamos iniciar o nosso projeto. O primeiro deles em relação a conjuntos numéricos, que podemos representá-lo por diagrama ou em reta real, ou seja, os nossos conjuntos na reta real é uma das maneiras de ser apresentados, ou serem apresentados os nossos conjuntos numéricos, ou seja, na condição do diagrama nós temos os naturais, na representação da reta real, a numeração positiva incluída 0, 0, 1, 2, 3, etc. Assim como nesse nosso diagrama, ou seja, os naturais, trata-se de um conjunto finito a partir de 1, 2, 3 até etc. Por sua vez, a seguir, nós temos o conjunto dos números inteiros, temos simbologia para ele Z, assim como os naturais é um N reforçado. Os inteiros, além de conter os naturais, porque os naturais, nada mais, nada menos, é um subconjunto dos números inteiros. Eles estão contidos nos números inteiros. Então, senhores, na reta real nós temos ele desde o menos infinito até o mais infinito. Representação para o conjunto dos números inteiros, reforçamos, os inteiros contêm os naturais. Por sua vez, a seguir nós vemos, ou temos o conjunto dos números racionais, que funciona como um conjunto universo em relação aos inteiros e naturais, ou seja, os naturais que estão contidos nos inteiros. E os inteiros, por sua vez, são subconjunto dos números racionais. E além deles, nós temos aqui à margem, digamos assim, alguns elementos especiais que formam o conjunto dos números irracionais, que podemos representar por que linha, que vem ser quais elementos irracionais? Em geral, as raízes não exatas, ou seja, as quadradas, as cúbicas, as quadras, etc. As dízimas não periódicas e famosos elementos como π, por exemplo, que é o 3, 14, 15, etc., que recai no caso das dízimas não periódicas. E ao fazermos a união do conjunto dos irracionais, que contém esses 3, com os irracionais, nós formamos aquele conjunto que estudamos bastante, que é o conjunto dos números reais, que funciona como universo em relação a todos eles. Então, senhores, aí uma pequena revisão sobre diagrama de conjuntos numéricos e bem como a representação desses conjuntos na reta real, que é a maneira de você representar o conjunto dos números reais. Senhores, uma revisão sobre tipos de intervalos. Nós temos em relação a intervalos vários tipos e aqui alguns deles, os mais importantes pelo menos. Os intervalos denominados infinitos são sempre aqueles intervalos que trazem o símbolo do mais ou do menos infinito em sua representação. Nós temos a enumeração, a representação, melhor dizendo, em palavras, por exemplo, do intervalo x maior do que 4, infinito de 4 a mais infinito, e bem como a sua representação gráfica, aberto para 4, desenvolvendo-se a mais infinito, assim como esse seguinte, intervalo x menor ou igual a menos 6, trata-se, na representação gráfica, bola fechada para menos 6, porque está fechado para ele, e desenvolvendo-se até o menos infinito. Assim como o mais infinito trabalhamos à direita do elemento, o menos infinito representamos à esquerda deste referido elemento. Intervalos abertos, senhores, por exemplo, x
maior do que 2 e menor do que 9. Temos aqui a nomenclatura ou a representação desse intervalo aberto na forma de parênteses ou colchetes. Em geral, parênteses é um símbolo do intervalo aberto. Na representação gráfica, na reta real, você representa esses dois referidos elementos extremos do intervalo com as bolinhas abertas. E no caso do intervalo fechado, você usa as bolinhas nas extremidades. Por exemplo, do intervalo fechado de -4 a 6, você deve usar as bolinhas fechadas, cheias, como se diz. E, senhores, intervalo semiaberto é aquele que encontra-se ou aberto à esquerda, no caso aqui x maior do que 3, ou fechado à direita, ou seja, menor ou igual. O intervalo na condição extrema aberta, você deve usar um parênteses, um colchete, muitas vezes com as aspas ao contrário. E no caso do fechado, você sempre usa um colchete normal, né? Colchetezinho normal aqui no caso do 7. Em relação à representação gráfica, se aberto para o 3, você usa uma bolinha aberta para 3, fechada para 7, bola cheia para 7. E outros tipos especiais, senhores, por exemplo, x é maior ou igual a 8, x é maior ou igual a 8, ou menor do que 3, menores do que 3, reais, maiores ou iguais a 8, representamos nessa forma, por sua vez, menores do que 3, né, representamos com essa grafia. Bom, senhores, aí então, uma pequena lembrada sobre os intervalos. Senhores, em relação ao domínio de uma função real, para você trabalhar com o domínio de uma função, ou seja, para você inicialmente definir uma função, necessário se faz você ter dois conjuntos, e não vazios, e uma lei que associe esses dois elementos, ou os elementos desses dois conjuntos. O conjunto de partida vem formar o domínio da função, e o conjunto de chegada é o contradomínio, justamente onde temos a imagem, ou conjunto imagem. Senhores, nesse caso vamos ver alguns detalhes sobre o nosso domínio. Se você tem uma função definida por intermédio de uma fração, você não pode esquecer que o denominador dessa fração tem que ser sempre um real, se o caso o universo for real, e diferente de zero. Nesse caso aqui nós temos uma representação gráfica desse intervalo domínio, que vem ser todos os reais, com a exceção B. Aí então, gente, uma estrutura de domínio que é largamente cobrada. Uma variável em denominador, não esquece. Você tem que usar a situação para ela diferente a zero. Outro estilo bastante cobrado é uma função definida de um radical, que possui índice par, 2, 4, 6, assim por diante. O radicando, no nosso caso aqui o A, para que essa raiz exista, necessariamente esse radicando deve ser maior ou igual a zero. Recaímos então, senhores, no domínio da raiz de uma raiz par de índice A, ela em numerador, situação de fechado para A, maior são os reais maiores ou iguais ao A, ou seja, fechado para o A, variando até o mais infinito. É, no caso, outro estilo de domínio largamente cobrado. Senhores, e quando você tiver, porventura, uma função que dependa de uma raiz quadrada, de uma raiz quarta, de uma raiz de índice par em denominador, impõe a condição ao radicando do denominador, no nosso caso B, apenas a situação de ser maior do que zero, devido à condição 1, hein? Que o denominador não pode ser zero. E aqui você fecha com as duas, né? Se o B está no denominador e ele está sob um radical par, então você impõe a ele a condição de ser apenas maior do que zero. Fica aberto de B até o mais infinito. Senhores, se porventura você tem um radical de índice ímpar em numerador, não tem problema para ele, ou seja, o radicando
certo? Em condições de domínio, vencer todos os elementos reais. Não há contraindicação, ele numerador. Ele em denominador recai apenas na condição 1, ok? Então, nesse caso aqui, da condição 4, radical de índice ímpar, uma função depende de um radical de índice ímpar em numerador, você impõe essa condição nenhuma, ou seja, em outras palavras, o domínio é todo o eixo real. Senhores, aqui uma pequena revisão sobre questões com domínio de função. Vem a ser pedido para você chegar ao domínio da função f de x igual a 1 sobre x menos 3, mais a raiz quadrada do x menos 2, mais x sobre a raiz quadrada de x menos 1. Senhores, vamos então ter que fazer, para você chegar ao domínio dessa função total, digamos assim, o domínio dela por todo, vamos ter que fazer em partes, ou seja, aquelas condições que vimos há pouco. A condição, digamos, que temos que dar uma lembradinha aqui, que se você tem um radical de índice par em denominador, envolve também essa condição aqui. Só que sendo um radical de índice par, você impõe a B a condição apenas de maior do que zero. E no nosso caso, para o x menos 3, que vamos começar com ele para fazer simultaneamente as situações, vamos fazer o seguinte: a primeira dependência, ou seja, se a fração fosse dependente apenas de f de x igual a 1 sobre x menos 3, você tomava apenas o x menos 3 e impõe a condição dele ser diferente a zero. Isolando aqui o x, ficamos com x diferente de 3. Já seria ou é a condição se a função fosse apenas f de x igual a 1 sobre x menos 3. Você usaria o quê? O domínio seria os reais, tal que x virá a ser diferente de 3. Mas temos a segunda situação, que é no caso a representação gráfica para ela. Reais com a exceção do 3. Segunda situação, senhores. Radical de índice par em numerador. Se é numerador, você impõe a condição de que ele poder ser maior ou igual a zero. Ou seja, o radicando x menos 2 maior ou igual a zero. Isolando esse nosso x, ficamos com x maior ou igual a 2. Representação gráfica são os reais maiores ou iguais, bola fechada, para o 2, à sua direita. Finalmente, senhores, se a função fosse apenas f de x igual a x sobre raiz quadrada x menos 1, você tomava apenas a condição ao radicando do denominador, já que no numerador não tem nenhuma contraindicação, ele pode ser qualquer real. Mas o denominador recai justamente nesse nosso lembrete, ou seja, o x menos 1 tem que ser apenas maior do que zero, isolando o x reais maiores do que 1. Então, senhores, nós temos aqui as três condições individualmente. Mas para fecharmos o domínio da função pelo todo, vamos ter que fazer simultaneamente as três, ou seja, vamos fazer a interseção dessas três condições. E aí, senhores, interseção das três, interseção entre conjuntos, são os elementos comuns aos conjuntos. Interseção entre faixa ou faixas reais, você faz a interseção que é comum às três faixas. No nosso caso, em relação ao 1, ao 2, ó, ou pegando do menos infinito até o 1, essa faixa não é comum às três situações. De 1 a 2, só temos comum a duas situações, não vai fazer parte das três da interseção. Agora sim, de 2 ao mais infinito, nós temos comum as três faixas. Então, vamos cair ou descer aqui para análise o caso 2, que é um elemento comum às três condições, por isso que ele vem fechado. E o 3, como está aberto na primeira, ele não é elemento das três, mesmo sendo de 2, mas para ver a interseção fechada, deve ser elemento das três. Isso não está acontecendo. Então, senhores, ficamos como nosso domínio os reais maiores ou iguais ao 2
e vai dar um salto aqui, né? Na condição de ser diferente do 3. Então, são os reais, repetimos, maiores ou iguais a 2 e diferentes do 3. Senhores, esse é o domínio dessa nossa função. Fica aí, então, como uma das peças ou das partes da nossa revisão. Senhores, uma desigualdade. Resolver a inequação no universo real. X sobre 5 menos 3 sobre 4 menor ou igual a 2x sobre 3 mais 1 sobre o 2. Gente, para resolvermos essa inequação, que é praticamente o mesmo de resolver uma equação com denominadores distintos, diferentes, precisamos fazer o MMC dos seus denominadores. E assim sendo feito, gente, é o 60. Trazendo 60 denominador, ficamos com 60 dividido por 5, dá o 12, 12 vezes x é o que fica, menos 60 dividido por 4, 15, 15 vezes o 3 é o que vai ficando, menor ou igual, 60 dividido por 3 é o 20, ficamos com 20 vezes x, e ainda mais 60 dividido por 2, 30, 30 vezes 1. Senhores, a inequação ou as equações, ou trabalho em equações com denominadores iguais, eles podem ser cancelados e passando a usar ou trabalhar os numeradores, vamos fazer esses produtos. Ficamos com 12x menos o 45, menor ou igual, 40x mais 30. Senhores, operando os termos semelhantes ou preparando para operá-los, vamos trazer o 40x a primeiro, membro, vem negativo, e o menos 45 vamos levá-lo a segundo, passa positivo. Bom, ficamos com 12x menos 40x, que vamos chegar então a menos 28x, e 30 mais o 45 é o 75. Senhores, uma das maneiras de isolar o x, vamos dividir essa inequação por menos 28 para lembrar um detalhe. Quando você multiplica ou divide uma inequação por um valor negativo, você altera, além dos sinais dos termos, você altera o sentido da inequação. Ficamos aqui com menos 28 dividido por menos 28, vai ficar apenas x. Passamos a ter maior ou igual 75 por menos 28, vai ficar com menos, vamos ficar na dependência de menos 75, 28. Repetindo, passamos a ter o x, invertemos o sinal da inequação devido à divisão por esse valor negativo, e ficamos a depender do menos 75 por 28, que dando uma aproximada aqui para efeito da representação gráfica, o menos 75 sobre 28 é aproximadamente menos 2 sétimos, que está aqui entre o menos 2 e o menos 3. Senhores, se são os reais maiores ou iguais a 75, menos 75 sobre 28, podemos dizer que ficamos com essa representação. E, na redação, são os reais maiores ou iguais a menos 75 sobre 28, que é o equivalente ao menos 2 sétimos. Então, senhores, aí uma lembradinha sobre os elementos, sobre a resolução de inequações no universo real. Uma lembrada para a resolução de sistemas de inequação no universo real, dependente aqui no caso de uma variável. Como você resolve isso? Primeiro, vamos ter que fazer a interseção das duas soluções para chegar à resolução ou à solução do sistema. Primeira inequação, 2x mais 10 maior que 0. Isolando o x, ou o termo em x, 2x maior do que menos 10, passa a ser negativo, né, gente? Quem está atrapalhando a vida do x é o 2. Vamos dividir a equação por 2. Não vai alterar nenhum sinal, inclusive, da inequação. Vai ficando, então, x maior que menos 5. Senhores, segunda inequação, vamos trazer o 6 a segundo membro, passa a ser negativo. Dividindo a inequação agora por menos 2, que é justamente o coeficiente do x, aí devemos lembrar, além de termos que trocar ou modificar os sinais dos termos, vamos ter que inverter o sentido da inequação. Ficamos então com menos 2x dividido por menos 2 é o x, passa a ser menor, menos 6 dividido por menos 2, 3. Senhores, a
solução, vamos ter que fazer uma representação gráfica para chegarmos à interseção. A primeira solução, vamos lançar um eixo real para ela, condição de menos 5, raiz, bola aberta para ela, que é só maior, reais maiores que menos 5, direita do menos 5. Situação 2, novamente outro eixo, raiz 3, menores, bola aberta, reais menores que 3, todos reais à esquerda, 3. Senhores, para chegar a concluir o problema, vamos ter que fazer interseção, né? Quando você resolve o sistema, você resolve pela interseção das soluções. Então, a interseção entre elas, lançamos outro eixo, lançamos sobre esse eixo as duas raízes encontradas, e aqui vamos nós. Em relação ao menos 5, é aberto, né? Porque menos 5 para vir para a interseção deve ser elemento das duas situações, e assim não está acontecendo. E o caso 3 também, né, senhores? O caso 3 também, ele não é elemento das duas, então vem aberto. Bola aberta para 5, menos 5 e bola aberta para 3. A interseção dessas duas soluções é intermediária, né, gente? Já que de menos infinito a menos 5 é solução apenas da 2. De 3, aberto a 3 é mais infinito, solução da 2. Solução comum, ou faixa real comum, é no caso maiores que menos 5 e menores do que 3. Então, gente, aí uma revisão sobre a nossa solução de sistema de inequação. Senhores, deixamos a seguir para um pequeno treino de revisão para os senhores. No caso aqui, essas 4 primeiros conjuntos, essas 4 primeiras questões envolvendo aí, no caso, intervalos em trabalhos com eles, operações, e nas outras 3, trabalho com inequações e sistema de inequações. Inclusive, gente, deixamos aqui as respostas possíveis. Bom, gente, deixamos também aqui uma pequena parte da nossa terra, né, uma divulgaçãozinha sobre o nosso Cascavel, com as suas avenidas centrais de comercial, a avenida de centro comercial, e uma das fotos panorâmicas da nossa bela praia de Barra Nova. Ok? Então, senhores, no mais, bons estudos e até a próxima.